E tal, mas normalmente nós não nos chamamos desse jeito. O que tem que fazer pra virar bruxo? Na verdade, você se declarar bruxo, você já é um. Você não tem nada, não existe uma carteirinha, tá cheio, uma né? escola, Bruxo. alguma coisa assim. Agora, bruxa tem um monte, não tem? Bruxa tem um monte. Bruxa tá, só falta a vassoura. Marcelo, você teve assim a oportunidade de entender um pouquinho o trabalho da Morgana Dark? Ó, eu tive contato com o livro dela, eu vi as passagens que ela fala, que ela teve relações lá com o rapaz. Eu até gravei no VT alguma O rapaz, coisa. você quer dizer o capeta? O capeta, entre aspas. Depois acho que, eu não sei se vai ser explicado, tem um VT gravado. Ah, então eu Aí, quero assistir. se não passar, eu explico. Vai passar agora, quer ver, ó? Ok. Quer ver? Mágica. Passa. Eu sempre me atraí pelos poderes ocultos, pelo poder do pensamento e li muitos livros a respeito. Né? Então eu lia livros de autoajuda, de pensamentos positivos, até que eu me identifiquei com essa religião, que até então eu nem sabia que era uma religião. Né? A Wicca, ela é uma releitura do paganismo celta europeu. Então ela foi criada ou desenvolvida por Gerald Gardner com o auxílio de Aleister Crowley na década de 50, 60. E eles trouxeram toda aquela parte de ritualística antiga que era praticado nas vilas medievais e anteriormente, eles misturaram com a organização dos rituais da maçonaria, da Rosa Cruz e de algumas ordens iniciáticas. E aí eles criaram uma religião que ao mesmo tempo ela está focada com a ritualística e com a natureza. O livro de São Cipriano ele é um livro muito conhecido. Ele era dizem a história que ele era um bruxo que se converteu depois ao catolicismo e renegou tudo que ele fazia. Né? Mas isso não é verdade. Ele era um feiticeiro, ele era um magista e cristão ao mesmo tempo, mas não católico. Então eles acharam que isso era uma heresia e forçaram a conversão dele, entre aspas, e aí gerou toda essa polêmica e todas essas histórias a respeito do livro. O que tem nesse livro? Tem receitas para magias antigas, mas essa história de você tem que ganhar e você ficar preso e acorrentado é baboseira, não tem nada que colabore com isso. Então existem uma série de lendas que a partir do momento que você tem ele, que você pertence, que o livro pertence a você e você pertence a ele não vai ser desfeito, nunca mais ele vai sair da sua vida. Tanto é que até algumas pessoas contam histórias de que tentaram já se desfazer dele, jogando no rio ou queimando, e ele apareceu no dia seguinte na porta da casa. A magia, ela é uma ferramenta. Então você não pode, o termo magia branca e magia negra, ela vai depender única e exclusivamente da pessoa que está fazendo a magia. Então eu posso dar como exemplo um martelo. Eu posso usar um martelo tanto para pregar um prego, como para dar na cabeça de alguém. Então o uso que você vai estar fazendo dessa ferramenta é que define se é magia branca ou magia negra. Mas ele chama atenção por partir para esse lado de prejudicar, né? E é uma coisa que assim, nunca foi meu intuito, né? O meu intuito de ter ele primeiramente foi por conhecer, por curiosidade, né? E de repente assim, eu acho que a partir do momento que você existe o mal, a partir desse momento, você tem que conhecer o mal para você poder se defender dele também, né? Então o que vale de verdade é a intenção da pessoa e não a magia. Voltando a falar da casa de programas, foi lá que aconteceu o fato mais intrigante da minha vida. Foi lá que conheci um homem que me marcou muito. Uma nova paixão? Não, mais marcante que isso. No meu segundo dia na casa, um cara me chamou e quase direto fomos para a suíte. Ele era bonito, mas não senti nenhum grande tesão por ele. No entanto, nunca tive tantos orgasmos como tive com ele. O que ele tinha de tão especial que te marcou tanto? Foi o que aconteceu logo em seguida à nossa transa. Depois que terminamos, e olha que foram vários orgasmos, perguntei o nome dele. Ele olhou bem nos meus olhos e me disse: Satã, você me chamou na sua cidade há 3 meses atrás. Não se lembra? Bom, eu examinei a passagem do livro, né?
E o que, do ponto de vista cético, do ponto de vista ocultista, o que eu acredito que tenha acontecido é o seguinte: como ela trabalhava numa casa de prostituição, essas casas elas costumam ficar com muitos espíritos obsessores, que você vai encontrar com o nome de encosto, obsessor, enfim. E eles ficam rondando como voyeurs, que ficam desejando as prostitutas. São espíritos de pessoas que morreram e não sabem que morreram e ficam por ali de um nível muito baixo, realmente. E ele provavelmente estava com intenções de ter relação com ela. Então ele se aproveitou de algum cliente que tinha uma mediunidade mais desenvolvida, e provavelmente essa pessoa nem sabia disso. Ele incorporou da mesma maneira como outros espíritos incorporam em diversas religiões, e teve essa relação com ela. E depois ele disse para ela o que ela queria ouvir, ou o que ela tinha com medo, ou estava nessa expectativa. Por isso que ele sabia que ela tinha chamado e tal. E provavelmente ele estava ali rondando há muito tempo. Então ele disse tudo o que ela queria ouvir e depois foi embora, né? E isso é razoavelmente comum, dá muito medo, as pessoas falam, eu tive um encontro e tal, mas que no final das contas foi apenas alguém com uma mediunidade. Então, por sorte, Morgana pode ficar tranquila, mas você não teve um encontro com o Satã. Depois disso, as coisas foram acontecendo na minha vida, as coisas que eu queria, que eu almejava, os meus objetivos foram aparecendo com mais facilidade na minha vida. Na realidade, não sei se ela vai ficar tranquila ou triste, né? Que eu acho que ela queria. Não, Luciana, na verdade eu acredito no que ele falou, realmente. Entendeu? Porque a pessoa que tem uma mediunidade, ela pode receber uma entidade, sim, de um obsessor. E eu acredito nisso, sim. No Então, que ele falou, exatamente. Que era um obsessor? Sim, com certeza. Ok. Então, na realidade, o que você diz é que ela transou com uma pessoa, ou teve um ato sexual com uma pessoa que estava possuída por um espírito? Se você for usar esse nome, sim, mas qual o nome não precisa necessariamente ser possuída, ela pode ter sido influenciada. Ou a pessoa? A pessoa. Vem cá, então, deixa eu entender, aqui tem vários espíritos? Com certeza absoluta. E por que as pessoas seriam influenciadas por espíritos? Porque eles desejam estar participando também. Por que quer participar? Já morreu, já foi? Já foi, mas eles não sabem disso, não avisou isso pra eles. Morre e não sabe? Morre e não sabe. Quem que vai avisar? Exatamente, quem vai avisar? Que história é essa, Marcelo? Tá bom. Agora, ela está sendo comparada a um grande escritor, aliás, um dos maiores escritores, assim, em relação a vendas, né? A obras publicadas no exterior, Paulo Coelho. Ela está sendo, assim, comparada ao alquimista Paulo Coelho. O que você diz, Marcelo? Você já leu algumas das obras de Paulo Coelho? Eu li algumas das coisas do Paulo Coelho, mas eu não li o livro dela, então não tenho como comparar. O Paulo Coelho diz ser bruxo, não? O Paulo, ele diz ser bruxo. Agora acho que não diz mais, né? Ele dizia antes, mas ele era bruxo, ele era iniciado de uma ordem antiga e tal. Ele junto com Raul Seixas, Marcelo Mota, então ele tinha conhecimento, tem conhecimento, né? Tanto que ele tá onde ele tá. Então você não chega lá onde ele tá sem ter um domínio, né? Ok, então vamos falar agora com o Cherry Filho, jornalista e escritor. Tudo bem, Cherry? Tudo bem, Luciana? Boa noite. Bem-vindo. Obrigado, viu? Eu posso... Cherry, você é escritor, então a pergunta vai para você. Você acha que ela, por ser, como é que eu vou dizer, bruxa, escrever livros, atriz pornô, ela pode chegar a ser comparada ao Paulo Coelho? Bom, eu quero saber quem a comparou com Paulo Coelho, né? Se foi a grande mídia, se foi uma revista como a Veja, como a Época. Foi a Playboy, tá aqui. A revista Playboy, o jornalista mesmo comparou? Tá aqui, tá certo, tá aqui, ó. Não importa. Tá aqui a matéria da Playboy. Até por ela ter sido, ou ser bruxa, se dizer ser bruxa, ele pode ter comparado, mas eu não acredito nisso. Eu acho que ela tem o trabalho dela, eu acho que a literatura dela, não como escritora, mas como uma experiência pessoal. Tanto é que eu li o livro, não todo, mas quase todo, é mais uma entrevista, né? Da sua carreira, da sua vida, dos seus filmes, dos seus desejos e das suas fantasias. Então, por isso que está um pouco fora do Paulo Coelho, a literatura que o Paulo Coelho faz e o livro que ela lançou. E aqui fala no livro dela, aqui está dizendo, ó, vamos começar pela Playboy. Seu livro tem rituais de magia negra, seria você o Paulo Coelho da literatura erótica? E ela responde, adoro Paulo Coelho, mas não sei se poderia me comparar a ele, justo. Eu nem sei se tem rituais de magia. Mas eu não achei nenhum livro de ritual no dela mesmo. Tirando aquela menção, eu não achei nada de ritual de magia na realidade, negra, o que eu achei do livro, eu não tive a oportunidade de ler inteiro,